Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 27 de setembro de 2021. São 20 horas e 34 minutos. Lição número 8 da classe de adultos. Paulo, o discipulador de vidas. Respondendo ao questionário. Número 1. O princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião de seu aparecimento e despedida. Número 2. Ao longo das cartas de Paulo, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida do discípulo. Número 3. Pregar o Evangelho. Número 4. O discipulado começa quando pessoas aceitam a Jesus como Salvador de suas vidas. Número 5. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o Evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes, incompatíveis com o Evangelho. Texto áureo. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos capítulo 15, versículos 40 e 41. Verdade prática. O discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Por isso as pessoas precisam ser discipulados. Inclusive nós também devemos viver uma vida sendo discipulados por alguém. Por quê? Porque a palavra do Senhor é a nossa regra de fé e prática. E nós devemos continuar sendo discipulados e discipulando. Quando nós falamos de discipulado, nós falamos de ensinamento da palavra. Isso quer dizer que nós, independente do nosso cargo eclesiástico, independente de quanto tempo temos no Evangelho, nós precisamos continuar sendo discipulado por alguém, para que assim nós venhamos a cada dia mais aumentar o nosso conhecimento da palavra e assim o nome do Senhor ser glorificado em nossas vidas. Introdução. Nesta lição veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo de discipulado nas igrejas que plantou. Perceberemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Quando alguém que chegou agora no Evangelho é discipulado, ele é ensinado pela palavra, ele acaba absorvendo, o caráter de Cristo. Então ele começa a aprender o que é que o Senhor Jesus quer de cada um. Então ele começa a ter o caráter de Cristo. Por isso é fundamental que as igrejas continuem investindo na questão do discipulado, continuar ensinando pessoas a ter o conhecimento da palavra do nosso Senhor. Paulo e o discipulado bíblico. Em Atos 2, 42 e 47, vemos claramente que as escrituras, doutrina, a oração, a prática da comunhão e do serviço faziam parte do programa do discipulado da igreja. Veja que a questão do discipulado, ela tem que ter essas bases, que é a base das escrituras. Toda doutrina, ela precisa ser bíblica, ela tem que ser escriturada, ela tem que estar com base na Escritura Sagrada. Então essa doutrina bíblica, e é outra coisa que é importante deixar claro, que muitas das vezes as pessoas acham que porque uma doutrina aconteceu agora, apareceu agora, ela não é bíblica, ela não é aceita. Depende. Pode acontecer de chegar agora a uma doutrina nova, mas é uma doutrina 100% bíblica, só que ninguém, por alguma razão, nunca percebeu, ou alguém extraiu agora, teve essa visão agora. A verdade é que muitas das vezes dessas doutrinas que vêm agora, que surgem agora, elas não são bíblicas e por isso elas são rejeitadas. Por quê? Porque a doutrina, para ser aceita, ela não precisa de tempo, independente do tempo, ela precisa ser unicamente bíblica. Vemos também que essa questão do discipulado, ela tem que ter então a escritura, a base bíblica, tem que ter a Bíblia como base, essa doutrina tem que ser extraída da Bíblia, e ela também precisa de oração. A pessoa, quando começa, ela precisa começar também a ser ensinada
a orar. As pessoas precisam orar. Eu me lembro quando eu era criança, um saudoso irmão virou-se, ele era novo convertido, ele virou para um outro obreiro e perguntou o seguinte, disse o seguinte, ele trouxe um papel, trouxe também caneta e disse para ele assim, escreve aqui para mim uma oração para eu aprender como é que se ora, porque eu não sei orar. E o obreiro virou-se para ele e disse, é exatamente assim que você tem que orar. Mas eu não sei orar, então ele é exatamente isso. Você ora do seu jeito, que o Senhor entenderá. E a ideia da oração é bem essa mesmo. Nós não devemos ficar copiando a oração de alguém. Nossa oração, ela precisa ser nossa, a nossa intimidade. A verdade é que no caso desse irmão que eu acabei de mencionar, ele era uma pessoa que ele fez não por uma questão de repetição, ele fez simplesmente porque ele não sabia, ele só queria aprender, ele não fez assim, digamos assim, agiu de má fé, não foi má fé, foi realmente ele só queria aprender, ele não sabia, não entendia, e é por essas razões que as pessoas precisam também aprender a orar, né? Precisam ser ensinadas a ter essa oração, essa vida de oração com o Senhor. Para quê? Para a prática da comunhão. A comunhão com o Senhor, ela virá somente através da oração. E essa oração, ela precisa ser também bíblica, ela precisa ser doutrinada. Então veja que é uma oração, a oração, é claro que a oração, ela é íntima, né? Ela é pessoal. Entretanto, quando nós conhecemos mais a palavra, nós começamos, não vou dizer orar melhor, mas nós temos uma noção melhor do que é a oração. Sabemos que é o Espírito Santo que leva as nossas orações ao Senhor. E então, claro, nós precisamos ter essa comunhão com o Senhor para que assim, né, vivendo uma vida de oração, de leitura da palavra, baseado na doutrina da igreja, principalmente da doutrina da Bíblia, né, a pessoa acaba crescendo na graça. Paulo, discipulador, conhecer de maneira teórica apenas não basta. Para isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e prática. Outra questão dessa questão da doutrina bíblica, é que muitas das vezes as pessoas falam muito da questão teórica, né? E Albert Einstein uma vez disse que a teoria é sempre assassinada mais cedo ou mais tarde pela prática. E isso também parece valer para nós. Não adianta uma pessoa falar muito bem da palavra, até aparentemente doutrinado, mas é uma pessoa que não vive a palavra, não pratica a palavra, não tem comunhão com o Senhor. Então de nada vai valer, né? Ele precisa conhecer a palavra do Senhor, mas antes de tudo precisa ter uma vida de prática, praticar aquilo que se aprende, né? Ter comunhão com o Senhor. Mais uma vez, porque muitas das vezes as pessoas pregam até muito bem na igreja, ensinam muito bem na igreja, mas não vivem, na verdade, uma doutrina na prática, né? A metodologia de Paulo para o discipulado. Uma lição importante aqui é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas, que amem o Senhor e sua igreja, ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido. Quantas das vezes o novo convertido, ele aparece na igreja e parece que ele não é invisível, parece que ninguém está vendo o novo convertido. E cá para nós, que certamente você já passou por essa fase assim também como eu, o novo convertido é o melhor tipo de crente que existe. Por que ele é o melhor tipo de crente? Porque ele quer fazer tudo. Ele se empolga, ele se anima para fazer. Ele tem aquela sinceridade diante do Senhor, ele tem vontade, desejo de fazer as coisas. E muitas das vezes tem algumas pessoas que acabam impedindo o novo convertido de praticar certas coisas. É bem verdade que algumas coisas realmente precisa de um pouco mais de tempo, não é chegar e fazer, né? Realmente precisa de um pouco mais de amadurecimento. Mas de forma geral, o novo convertido ele tem muito valor, mesmo porque o novo convertido ele tem o mesmo benefício de uma pessoa que está lá na igreja há 50 anos. Se Jesus voltar quando pessoas serem novo convertidas, e isso acontecerá, Jesus quando vier buscar a sua igreja, haverá milhões de novos convertidos, esses milhões de novos convertidos também subirão conosco. Por quê? Porque apesar de ser novo convertido, é salvo na pessoa de Cristo. E muitas das vezes o novo convertido parece não ter valor na igreja. Mas é notório que precisamos de pessoas que realmente sejam crentes de verdade, com sinceridade, sejam pessoas idôneas. E idôneas aqui eu não vou dizer no quesito, no que tange a idade, né? Colocar uma pessoa de idosa.
para cuidar do novo convertido? A ideia aqui de idônea é uma pessoa que tem conhecimento de causa, a pessoa que realmente é crente de verdade, que realmente se doa para a igreja, para o Senhor, que realmente é uma pessoa que está inteiramente à disposição do novo convertido. O novo convertido certamente faz muitas perguntas, né? Ele quer saber mais, então precisa de ter uma pessoa que tenha ali tempo, né, para se dedicar a esse novo convertido. E certamente é um dos pontos que algumas igrejas acabam falhando, nesse ponto de ter pessoas aptas para ensinar aos novos convertidos. Síntese do tópico 1. O apóstolo Paulo foi discipulador com um método de primeiramente pregar e em seguida ensinar de maneira mais sistematizada. O discipulado é a missão integral de pregar e ensinar. A pregação, o ponto de partida. Pregar o evangelho é o meio que o Espírito Santo leva a pessoa à salvação. É preciso pregá-lo com sinceridade, intensidade, ousadia. A Igreja de Cristo se expandiu assim. É com ousadia e com seriedade que nós vamos continuar pregando o Evangelho de Cristo, para que assim o Espírito Santo leve pessoas à salvação. Por quê? Porque João 16,8 nos dirá que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós temos que a igreja tem que ser intensa, ela tem que ter ousadia para continuar pregando o Evangelho com sinceridade. Fazer um esforço, né? Fazer aquilo que realmente precisamos fazer, porque a pregação é o nosso ponto de partida para que pessoas venham conhecer a Cristo e ser salvas por Ele. E assim, consequentemente, a igreja do Senhor aqui na terra cresce e o reino dos céus também crescerá consequentemente. O ensino, fazer discípulos. O discipulado começa quando pessoas aceitam Jesus como Salvador de suas vidas. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando cuidada pelos discipuladores, essa semente germina e dá frutos. Quando das vezes vemos situações de, às vezes, um novo convertido que chegou e parece que ele está invisível, ninguém vê, mas quando ele é ensinado, ele é uma pessoa que outrora era novo convertido e agora ele começa já a dar fruto, ele já começa a levar o ensino que ele tem para outras pessoas e assim como uma semente cai na terra, brota e cresce e faz uma bela árvore, assim também está esse novo convertido, que às vezes ele pode ser até o mesmo novo convertido, está há pouco tempo de cristão, mas mesmo assim ele já começa a dar frutos. Verdade é que geralmente as pessoas tendem, precisam de um pouco mais de tempo para dar fruto. Entretanto, há alguns pontos específicos que a pessoa mal se converteu a Cristo e já está dando fruto. Vemos, por exemplo, o caso do apóstolo Paulo, que ele se converteu a Cristo e imediatamente ele começou a dar frutos. Ele, é claro, ele ficou lá uns 3 anos lá no deserto árabe, mas de repente ele começou a dar fruto. E há pessoas que é uma questão de semanas, de meses, para começar a dar fruto. Então, de forma geral, em nenhum caso, em nenhuma das situações, nós não devemos nunca abandonar os novos convertidos, porque eles são sementes do Evangelho na terra. A pregação e ensino. Por isso que as reuniões de escola dominical e os cultos de ensino da palavra são instrumentos importantes para forjar o caráter cristão e formar pessoas, crianças, adolescentes, jovens e adultos que imitem a Cristo em suas vidas. Essa é uma das nobres missões da Igreja de Cristo. A pregação através do ensino é interessante que vemos a questão de chamada de cada um. Há pessoas que sabem pregar muito bem, mas não sabem ensinar. Outros sabem ensinar, mas não sabem pregar. E ambos, em alguns casos, pessoas sabem fazer ambos. Mas outras pessoas não conseguem nem pregar e nem ensinar. Mas mesmo assim, são pessoas que são completamente importantes para a vida da igreja. Por quê? Porque é aquela pessoa que auxilia. Ele não sabe pregar, não sabe ensinar, mas ele auxilia na pregação e auxilia também no ensino. Auxilia nos trabalhos da igreja, nas atividades. Então, todas as pessoas são importantes na obra do Senhor, porque cada um tem a sua forma de dar ao Senhor o seu melhor. Então, vemos que a escola dominical, os cultos de ensino, principalmente os cultos de doutrina, eles são peças fundamentais, ferramentas fundamentais para formar o caráter cristão. Por quê? Porque ao observar, muitas pessoas que não vão a uma escola dominical, não
participam de ensinos bíblicos, não vão ao curso de doutrina, geralmente são cristãos que geralmente são pessoas enfraquecidas espiritualmente. Por quê? Porque não conhecem a palavra, não tem o ensinamento da palavra, não conhece a pregação da palavra genuinamente. Então veja que é de suma importância pessoas que participem da escola dominical, dos cultos de doutrina e dos ensinos bíblicos, para que assim venham crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e assim forme o seu caráter. Síntese do tópico 2. O discipulado compreende a missão de pregar o Evangelho e ensiná-lo como caráter formativo. O discipulado com pessoas de outras culturas. A pregação para os seus irmãos. Os apóstolos desejavam que seus irmãos recebessem a palavra da verdade. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés com o fenômeno da conversão entre os gentios se revelaria complexo, conforme nos mostra a questão cultural entre judeus, hebreus e helênicos. A questão cultural, o Brasil, por exemplo, é um país enorme, gigante, eu diria. Então, bem verdade que existem algumas culturas diferentes. Mesmo nós falando o mesmo idioma, nós temos culturas muito diferentes. Uma coisa que pode acontecer no seu estado ter um nome, no outro estado pode ter um nome completamente diferente. Ou uma festa que talvez seja realizada no seu estado, no outro estado possa não ser realizada. Só para dar um exemplo, né? Então veja que isso é uma grande dificuldade, né? Agora imagine você ter que pregar para uma cultura de um outro país, que você não conhece o idioma, você não conhece a cultura, você não conhece os hábitos, você não conhece os costumes, começa a ficar muito difícil. Então veja que a pregação, ela precisa ser também alcançada por esses povos, né? Nesses povos. E ela certamente acontecerá como tem acontecido. Países inteiros são evangelizados através da palavra do Senhor. Agora, a verdade é que é algo muito complexo. Então, e como é que nós fazemos? Bom, já que eu não sei falar um idioma específico além do meu, eu posso ajudar financeiramente na obra missionária, dando uma oferta missionária para aquela junta de missões, né? Isso é extremamente importante. Por quê? Porque quando você dá um valor em oferta para uma junta missionária, você está fazendo missões, você está ajudando a pregação do Evangelho de Cristo para os seus irmãos, né? Os irmãos que não são irmãos agora, né? Não são irmãos em Cristo agora, mas certamente serão futuramente por causa justamente da sua generosidade. Então há situações de que sim, há maneiras específicas de fazer missões, como é orando pelos missionários, sendo um missionário ou financiando um missionário. São os 3 pontos principais para se fazer missões. Então, independente da forma que você escolher para fazer missões, escolha e faça com vigor, com desejo no coração, completamente à disposição da igreja e principalmente à disposição de Cristo para fazer o discipulado de pessoas de outras culturas, né? E assim o nome do Senhor será exaltado. A expansão para os gentios. A igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-los era a promessa de Cristo registrada em Atos 1:8. Os apóstolos seriam testemunhos de Cristo não só em Jerusalém, mas passariam por Judéia e Samaria para chegar aos confins da terra. O Evangelho do Senhor ele tem chegado a vários países do mundo. Entretanto, há muitos países que não são alcançados. Só para você ter uma ideia, em média, 95% de todos os missionários, de todas as juntas de missões no mundo inteiro, estão fazendo missões em lugares que o Evangelho já é conhecido. Somente 5% dos missionários do mundo estão em lugares que o Evangelho nunca foi pregado. Então, por essa questão, o mundo ainda não foi completamente evangelizado. Entretanto, certamente chegaremos lá. E como é que nós chegamos lá? Fazendo missões, orando pelos missionários, dando uma oferta missionária na junta de missões, ou mesmo orando, indo ou financiando, você está fazendo missões para que assim o Evangelho chegue a toda a terra. Agora, a verdade é que tem um outro ponto, né? Algumas pessoas querem ser missionárias, têm o título de missão, de missionário, de missionária, mas sequer dá bom dia para
o seu vizinho. Então veja também que ainda tem uma outra questão da questão missionária, é que muitas pessoas querem ser missionários e missionárias em países ricos, né, como os Estados Unidos, por exemplo, a Alemanha, a Bélgica. Então veja que não querem, por exemplo, ir para países como a África, países que compõem ali a África ou mesmo na Índia, aí não querem ir. Então veja que para se fazer missões, nós somos levados pelo Espírito do Senhor, independente do lugar, independente da cultura, independente de como está aquela vida financeira daquele país. Se o Senhor nos direcionou aí, nós devemos ir obedecer ao nosso Senhor, até porque é um grande privilégio fazer missões. Até porque cada um de nós, você por exemplo, você foi um alvo alcançado por missões. Se não fosse uma junta missionária que outrora acreditou no Brasil, por exemplo, você certamente não teria conhecido a Cristo, né? E eu também, muito menos. Então veja que cada um de nós temos uma questão somos um alvo alcançado por missões. Então, como nós somos alvo alcançado por missões, devemos também fazer com que outras pessoas também seja também esse alvo de missões. O discipulado numa cultura diferente. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes, incompatíveis com o evangelho. Quando há essa questão da cultura, né, do idioma e tudo, de outros países, mas também tem essa questão de religiões. No Brasil há 2.240 seitas e religiões. Então veja que quando essas pessoas aceitam a Cristo, elas vêm com a cultura daquela religião. Então, para que essa pessoa seja completamente sanada desses maus costumes, né, naquele costume antigo daquela religião, ela precisa ser ensinada. Ensinada, e também é bom deixar claro também que precisa ser respeitada. Uma pessoa que pertencia a uma religião completamente diferente da nossa não vai mudar da água para o vinho. Nós precisamos de tempo, dar tempo para essa pessoa. Verdade é que em alguns casos específicos, como foi o próprio apóstolo Paulo, há alguns casos específicos, pontuais, que a pessoa que participava de uma outra religião vem para Cristo e ela é convertida instantaneamente, no mesmo dia, deixa tudo de lado. Existem esses casos, mas são casos pontuais. De modo geral, quando uma pessoa chega para a igreja, vem com ainda com aqueles costumes daquela antiga igreja. Vemos, por exemplo, no nosso caso, há algumas pessoas também que mesmo com tempos na igreja, né, já há alguns anos dentro da igreja participando de cultos, às vezes até do ministério, ainda traz consigo algumas tradições da religião que participara outrora. Então veja que há alguns casos específicos de que pessoas que mesmo participando do círculo de oração ou do grupo de mocidade ou mesmo no ministério, que ainda detém esse hábito antigo de uma outra religião. E ela precisa, claro, ser ensinada. Síntese do tópico 3. O discipulado de Paulo se deu entre seus irmãos, judeus, bem como entre os gentios. Conclusão. O discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas às nossas. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como instrumento e convence o ser humano de seu real estado. Eu estou me lembrando, para dar um exemplo sobre a questão da cultura de outra religião, o Brasil ele tem uma vertente muito forte no catolicismo. A cultura católica ela é muito enraizada aqui no Brasil. Pois bem, e algumas pessoas cristãs, eu conheço alguns obreiros, que só para te dar um exemplo de como os costumes de outra religião, aqui no caso o católico, são muito enraizados. Eu vejo, por exemplo, no dia da Sexta-feira Santa,
alguns obreiros, e eu já vi até um pastor, inclusive até um pastor sério, ir para uma peixaria para comprar o peixe porque era sexta-feira santa. Isso é só para te dar um exemplo de como o costume de uma religião é enraizada no coração de uma pessoa. Então veja que essa pessoa ela precisa ser discipulada. Por isso que eu falei lá no início que independente de quanto tempo nós estamos na igreja, aceitamos a Cristo como Salvador, nós precisamos viver uma vida de discipulado. Nós discipulamos pessoas, mas também somos discipulados. Isso independente se por acaso você é um pastor presidente, é um pastor de igreja, um dirigente de congregação, independente se você tem 50 anos de ministério, independente se você está aí há 50 anos na igreja, é uma pessoa convicta da sua salvação, sabe da sua sinceridade, é fiel e temente, é piedoso diante do Senhor, mas precisa continuar sendo discipulado, justamente para que nós venhamos continuar seguindo no caminho de Cristo. Por quê? Porque o adversário ele precisa somente de uma brecha. Se nós dermos uma brecha para ele, ele entra e faz uma arruaça. Então nós precisamos ter cuidado com aquela questão de que eu não preciso ir para a escola dominical porque eu já sei tudo. Eu não preciso ir para o culto de doutrina porque tudo que se fala lá eu sei o que é. Eu não preciso ir nesse estudo bíblico porque eu já sei o que vai ser falado lá. Não, de forma nenhuma. Nós precisamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz Pedro no capítulo 3, versículo 18. Então nós precisamos continuar crescendo na graça, né? Como diz também Osés, né? Conheçamos em prosseguir em conhecer o Senhor. Né? Então nós precisamos continuar seguindo, né? Continuar conhecendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós só vamos fazer isso através da palavra, somente através da instrução da palavra. A teologia bíblica, a doutrina bíblica, e mais do que conhecer a palavra, nós precisamos continuar praticando a palavra, para que nós venhamos continuar sendo discipulador de pessoas, né? Continuar discipulando vidas, fazendo com que o conhecimento realmente genuíno, biblicamente, a pessoa seja biblicamente discipulada na verdade, que nós não venhamos usar a palavra do Senhor de uma forma errada, mas que nós venhamos ensinar a palavra como de fato ela é. Lembro uma questão de João capítulo 6, Jesus estava dando um discurso e Pedro disse para Cristo: Senhor, é muito duro o teu discurso. Pedro estava dizendo como se fosse algo, muda um pouco o seu discurso porque o povo está indo embora. Jesus poderia ter falado, né? Então chama eles lá que eu vou mudar o discurso, vou melhorar o discurso aqui. Não, Jesus foi verdadeiro, como de fato ele era e é. Jesus verdadeiramente, ele disse o quê? Quer ir após ele? E Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Somente tu tem palavras de vida eterna. Está lá em João 6,68. Ou seja, nós não devemos querer agradar as multidões, como foi Pilatos, que querendo agradar a multidão, ele soltou Barrabás. Então vemos que nós precisamos exaltar o nome do Senhor. Nós precisamos agradar ao Senhor, independente se nós vamos desagradar o homem, mas nós temos que falar a palavra do Senhor corretamente, genuinamente, com firmeza, para que assim o nome do Senhor seja glorificado e as pessoas sejam libertas para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!